Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 32. A lamentação pelo Egito. E sucedeu que, no ano do 10º mês, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, levanta a lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, turbavas as águas com os teus pés e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto estenderei sobre ti a minha rede, com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com o teu sangue a terra, onde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com a nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, às terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem espantados contigo, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandi a minha espada diante dos seus rostos. E estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das gentes. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Não mais serão turvadas pelo pé de homem, nem pelas patas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor Jeová. Esta é a lamentação que se fará,
que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e às filhas das nações magníficas, às partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazem com os incircuncisos, mortos à espada. Ali estará Sul, com toda a sua multidão, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes, e levaram as suas vergonhas, e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos lhe puseram a cama, entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não jazerão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram à sepultura com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. Mas a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios,
que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu terror na terra dos viventes. Por isso jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel, capítulo 33. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, para os filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, por seu profeta, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da espada e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vê que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levaram a vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o sangue requererei da mão do profeta. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por profeta sobre a casa de Israel. Depois ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás, e lhes anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do que morre, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão,
E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todos os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor Jeová estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Então abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados
que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, cantada com voz suave e bem tocada, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas, quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Profecia contra os falsos pastores de Israel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, antes, apacentando-se a si mesmos, deixaram de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei
as minhas ovelhas da sua boca e não lhe servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, as congregarei dos países, as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor Jeová, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor Jeová, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas, e dos lugares ao redor do meu monte, farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Todos saberão que
eu sou o Senhor Jeová, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina às nações, as feras da terra nunca mais as devorarão, habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio das nações. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. A destruição de Edom, capítulo 35. Edom aqui é Esaú. Jacó é Israel e Esaú é Edom. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte de Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte de Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e serás desolado. Então saberás que eu sou o Senhor Jeová. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo da sua calamidade, e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue te perseguirá. E farei do monte de Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. E encherei os seus montes dos seus mortos. E encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros, nos teus vales e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor Jeová, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Assim
vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em assolação. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte de Seir, e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e com a vida de todos os teus amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus.